ainda não saiu nenhuma lei que proíba os homens de andarem a correr em tronco nu. Eu não percebo. Por favor. Sim, Ou de por trabalhar em favor. tronco nu, que tu na tua área também deves encontrar bastantes, não é? Na tua área de trabalho. Apanha alguns, mas incomoda mais os gajos que vão correr. Vocês têm medo de quê? Que os mamilos comecem a sangrar? Metam umas fitas, quer lá saber? Eu não tenho de ver os vossos mamilos. Os peitos peludos. Não quero. E suados ainda por cima, que nós... Mesmo que sejam todos culturais, não quero Não ver. quer saber, Não sim, quero, eu não pedi. tapem-se. Claro. Tapem-se. Pronta para mais um. Pronto. I was born ready, como dizem os americanos. Então, Eu confesso que ando um bocadinho desalentada porque é preciso muita energia ultimamente para sobreviver, não é? Especialmente no meio dos nós. Epá, e no meio da internet. No meio da internet. Eu acho que o mundo cá fora é tão melhor. Porque quando tu entras nestes dramas, nos dramas das redes sociais, as pessoas, nós já falámos disto, mas vamos repetir, porque as pessoas hoje em dia parece que estão todas na guerra, está tudo em determinadas fações, há a fação da direita, há a fação da esquerda, que eu não percebo muito bem. Atrás de máscaras, como disse o presidente do Quem é que livro. disse isso? O da cena das máscaras? Agora esqueci o nome dele, disparate. Presidente do livro. O representante. O Rui. Rui, exatamente. É isso mesmo. Ele esta semana falou sobre isso, sobre as máscaras que estávamos todos a usar, especialmente os políticos, não é? Porque, de repente, as burcas são um problema e de repente, parece que temos que ir por aí porque andam pessoas escondidas atrás de burcas, não é? Eu não percebi muito bem esta polémica. Eles aprovaram a proibição das burcas em espaços públicos. Mas há assim tanta burca em espaço público? Se fores ao Martim Moniz, se calhar encontras com mais frequência. Sim, eu não costumo ir ao Martim Moniz. No meu dia-a-dia não vejo burcas. Nas mesquitas ao domingo, que é ao domingo e às quartas, acho eu, que é o dia em que eles se reúnem todos lá na mesquita, tu vês muitas mulheres. Porque estão lá, mas não estão todas de burca, total. Eu acho que neste tempo todo que estou em Lisboa já devo ter visto para aí... Sim, eu só devo ter visto para aí 3 ou 4 de burca. Burca mesmo. Eu tenho ideia, eu fiz o meu 5º e o 6º ano na Escola Marquesa da Lorna, que é ao lado da Mesquita de Lisboa. Uhum. E de facto, em alturas de celebração, viam-se mulheres a passar com burca, mas não sei, olha, nunca me incomodou, nunca achei estranho, eu só achei que era uma religião da qual eu não fazia parte e que as pessoas de facto iam ali para o seu culto. Aquilo não me incomodava. Hoje em dia, não faço ideia. Eu odeio ir a Lisboa, não por causa de imigrantes nem nada disso, mas porque existe demasiada gente, existe demasiado trânsito, não existe sítio para estacionar. Eu só vou a Lisboa. Pagas o bom e o belo. Pois, eu felizmente com o carro que tenho posso pedir um dístico para estacionar gratuitamente em certos sítios, mas irrita-me. Eu só vou a Lisboa se ou me apontam uma arma à cabeça ou só quando uma amiga minha que adora fazer jantares em Lisboa faz anos, porque eu odeio ter de me deslocar àquele sítio. E não é por causa dos imigrantes, é porque tem no geral muita gente e muita confusão que eu não quero, não preciso disto para a minha vida. Eu, curiosamente, o que me agrada mais em Lisboa é a diversidade. Apesar de não gostar de confusão. Mas gosto de sentir que estou numa cidade que integra toda a gente. E estou muitas religiões e muitas etnias e muitas pessoas distintas. Faz-me lembrar Nova Iorque. Em Nova Iorque tu estás sempre a cruzar a cada segundo com pessoas completamente distintas. A falar línguas distintas. E cada um no seu mundo. E está tudo bem. E tu não sentes que tem havido nenhum aumento da criminalidade ou não tens sentido mais inseguro em Lisboa por causa de haver mais imigrantes? Eu acho que me sinto mais insegura agora aqui em Cascais do que em Lisboa. Em Lisboa eu nunca fui já fui assediada, não fui assaltada. Em Lisboa, nunca na minha vida. E eu andava muito por Lisboa e andava muito a pé. Agora já não ando tanto.
mas nunca me senti insegura, nem no Martim Moniz, que até é uma zona que eu até gostava de frequentar. Pelo contrário, muito Mas respeito, recentemente, muito... Não, andei por lá a pé, tranquila. Estive num jardim, e estavam lá várias etnias, pessoas a gozar o domingo delas em família. Na boa, achei aquilo super normal. Não, ninguém incomodou ninguém. Na Baixa tem realmente muito turista de várias nacionalidades, mas as pessoas todas descontraídas. Espanta-me muito quando vêm estes senhores que acham que o mundo está a acabar, porque existem etnias diferentes. Espanta-me muito eles alarmarem as pessoas desta forma, porque eu não sinto insegurança absolutamente nenhuma. E das poucas vezes que eu senti uma leve insegurança foi por portugueses que enfim, que ou estavam com os copos, ou nunca foi sim, por indianos ou por... Houve uma vez que sim, me senti porque incomodada na praia e estava realmente um indiano ao pé de nós. Nós estávamos numa praia naturalista, nudismo, na verdade. Éramos sim. três raparigas, E ele sentou-se ah, lá a apreciar o prato. e sentou-se muito perto de nós, muito perto do nosso guarda-sol. Estava vestido, portanto ele nem sequer foi pronto para ir para a praia. Pois, Foi lá só para ver a vista, em todos os sentidos. E mas isso também há realmente portugueses que incomodou-me. fazem isso, não são só indianos, sim. Sim, não, olha, se queres que te diga, até achei mais honesto e mais corajoso esse do que uma série de portugueses que estavam nas dunas a espreitar. Exato, sim. Que isso já Pelo é menos conhecido, né? Meterem-se nas dunas com os binóculozinhos a olhar para as miúdas, sim. é só ridículo, nem sequer têm tomates para se porem ali à frente daquilo que querem realmente. Estão às escondidas. Enfim, são Aquele pôs hipócritas. ali à frente. Aquele pôs ao lado, estava ao lado. Nós estávamos a jogar raquetes e estávamos só uma de nós é que estava realmente a fazer o nudismo integral. Mas foi chato porque se ele tivesse ido para ali para fazer praia, nós Tranquilo, aceitaríamos, sim. porque estava na mesma condição que nós e, portanto, olhar ou não olhar faz parte. Nós também olhamos para as outras pessoas, faz parte do ser humano. Agora, nós sabemos perfeitamente que ele não foi ali para apanhar sol, porque ele estava totalmente vestido e foi ao final da tarde, nós já lá estávamos há muito tempo, provavelmente deve ter saído do trabalho e foi ali, só que com um areal tão grande não havia necessidade Depois de estar tão vocês perto de nós. disseram-lhe alguma coisa ou ele foi-se embora? O que é que aconteceu? Eu olhei fixamente para ele para ele perceber que eu estava, enfim, estava a impor a minha posição e que não estava a gostar da atitude dele. Mas depois a miúda que estava connosco sentiu-se um bocado incomodada e acabou por vestir o biquíni, porque não estava a sentir à vontade, estava a sentir-se observada e ficou com receio. Mas nós não saímos e ele acabou por ir embora. Mas não deixou de ser desagradável aquele Claro. timing, tipo 15, 20 minutos, não deve ter sido mais o que ele esteve ali, mas foi o suficiente. Não é que não me tenha incomodado a tarde toda os tipos que estavam nas dunas, que só me deu vontade Claro. de pegar na bola de ténis e começar a acertar-lhes, mas Pois, mas eles demoravam mais a chegar ao pé de vocês e aquele estava mesmo ali ao lado. que ele estava muito perto, sim, e se quisesse poderia ter feito alguma coisa, porque a praia não estava propriamente inundada de pessoas, nunca estão, aquelas praias têm muito poucas pessoas. É propício, provavelmente é propício a muitos assédios, porque as pessoas não estão muito seguras, não há assim muitos adeptos. Mas foi a única vez na minha vida toda e nem sequer senti insegura, senti só incomodada. Não fiquei com vontade de o Sim. deportar, nem tão pouco mais ou menos. Sim, sim, porque isso também os portugueses fazem e não, as violações Claro que cá em sim. Portugal não Muito mais começaram depressa. porque apareceram indianos e paquistaneses, nem nada disso. Sempre Não, houve de todo. violações, Claro. grande parte a maior parte das violações cá em Portugal é feita por homens portugueses. E que estão em casa a viver com as mulheres, às vezes. Assim, muitas As vezes agressões, estão em casa.
as agressões Sim. partem das pessoas mais próximas, Sim, não é? Portanto, sim, isto não é novo, mas eu compreendo de certa forma o receio, porque assim tu sabes que na Índia a taxa de violação é enorme, que eles não têm qualquer tipo de respeito pela mulher, mas cá sim, também acontece, não é uma cena nova. Claro que nós não, ficamos sempre nunca de pé foi. atrás. Eu no outro dia a ir à casa de uma amiga minha que vive em Rio de Moro. Aquilo agora tem de facto lá muito mais imigrantes e muitos indianos e muitos paquistaneses. Eu notei uma diferença, eu vivi ali também e notei uma diferença nas ruas. Notei. Uhum. Eu estava Uhum. a entrar para eu toquei na porta dela e estava um indiano um bocado mais atrás. Pá, e nós ficamos sempre, fosse ele indiano ou fosse outro homem qualquer, pá, nós temos sempre a pulga atrás da orelha para ver o que é que se passa, Claro, não tem nada a ver com a porque já etnia. estamos, não tinha a ver com a etnia, mas parece que tu ficas assim, espera lá. E eu toquei, e ela mal abriu a porta, o gajo fez uma cena que me deixou logo desconfortável, que foi, eu abro a porta e ele vem também para entrar. E tu ficas, Uhum. foda-se, né? Tipo, pronto. Mas pronto, há alguém que está à minha espera lá em cima. E depois fomos para o elevador e ele estava assim uns passos atrás de mim, eu carregava no coisa do elevador, pá, e a porcaria do elevador não vinha. Estava alguém a parar a merda do elevador, aquilo não vinha. Eu começo a ficar E ele ansiosa. ali à espera do elevador conjuntamente contigo, não? Opa, isso era o que eu também estava à espera. Depois o elevador finalmente veio, eu entrei no elevador e ele não entrou. Para eu ir sozinha. Só que depois estou eu dentro do elevador agarrado o botão e o elevador não funciona e eu estou Pois ali é bué do isso, é tempo que... e o elevador não Porque... começou. Espera, mas eu depois saí e eu disse, pá, não estou a conseguir. E fui de escadas e ele depois entrou no elevador e foi ele. Portanto, ele ia-me deixar ir sozinha. Certo. Ele não Sim, ele tinha estava a respeitar o teu intenção. espaço. Sim, sim, sim. Ele deve ter Não. percebido. Porque eles próprios também já devem ter o estigma atrás deles, não é? De que há Sim. determinados comportamentos que eles não podem ter porque também não querem causar insegurança aos outros, não é? Pô, mas nós ficamos inseguras, mas eu não fiquei insegura especialmente por ele ser indiano, é porque Não, era aquela pela primeira. situação em si e ter uma pessoa do sexo oposto ali que tu nunca sabes o que é que vai acontecer. E, além Sim, disso, nós e a já temos cena dele ter. experiências passadas, não é? A Sim, cena dele ter sim. entrado, mal eu abri a porta e ele nem estava ao pé da porta, estás a perceber? Foi um Percebo, bocado essa, percebo. mas ele se calhar também quis deixar aquele espaço e eu é que na minha cabeça estava a imaginar que poderia ser haver Pois, outra são intenção. crenças. Não, mas é assim, isto de facto, São crenças que nós nós temos temos este, agarradas. nós temos este medo. Eu no sítio onde vivo, eu Bastante. não vejo poucos indianos. Eu, por um lado, até gostava que houvesse mais, porque nós temos falta de mão de obra para trabalhar. Portanto, até gostava que houvesse lá mais pessoas disponíveis para trabalhar. E pá, esta cena agora da burca é. Eu, no geral, posso dizer, eu odeio a burca, eu acho a burca uma abominação. Um atentado à liberdade Eu da mulher, sem dúvida. não consigo perceber como é que eles acham aquilo normal, o controle da imagem da mulher. Eles querem, é aquela cena do tu vais-te tapar e vais-te proteger para os outros homens não olharem para ti. Não, mas os homens é que têm de aceitar a presença de outra mulher, não tenho nada que me estar a tapar. Claro. Incomoda-me. Agora, pá, as pessoas se vestem aquilo livremente, se acreditam naquilo, estão a viver cá. Será que nós temos Estão a direito respeitar de a as religião proibir a delas. estar num espaço público aquilo? É porque aquilo é cultural, porque se vamos entrar por aí, então as freiras também têm que deixar o hábito. Certo, se calhar também me incomoda haver uma freira, também não pode haver um terrorista mascarado de freira. Porque é isso que eles têm medo, é que eles estejam Porque é que só a terroristas religião, mascarados. porque é que a religião católica é sempre superior às outras? Porque é que é mais respeitosa do que as outras? Nós já temos factos, mais do que comprovados, que a pedofilia dentro da religião católica é elevada. Bastante, sim. Certo, E não é só pedofilia, também há assédio entre freiras e padres e entre padres claro. e pessoas ditas normais. Portanto, o assédio está por todo lado, não tem nada a ver com religião. A falta de respeito pelo outro está em todo lado. Aborrece-me um bocado esta questão de que a religião católica é superior às outras. Pelo menos neste país, não é?
Bem, mas tu, se fores para o país estamos sempre- deles, eles acham que a deles é superior à católica. Se tu vais para um país árabe, nós, por exemplo, nós quando nos casámos, nós fizemos a nossa lua de mel na Jordânia, um país árabe. Uma das coisas que nós dissemos um ao outro foi, olha, se nos perguntarem como é que nós nos casámos, foi sempre pela igreja. Nós não vamos dizer que tivemos num casamento civil, porque aqui é pior tu seres ateu do que seres católico. E de facto lá existem mulheres de burca, existem mulheres só com o lenço, que eu não sei como é que se chama, e assim, nós também sentíamos de certo modo protegidos por sermos turistas, e nós fizemos lá amizade com outro casal, e nós havia uma altura, nós estávamos todos na galhofa, e nós fomos mudando, andámos por vários hotéis, e nós acabávamos até por os provocar de certo modo, que era... Nós mulheres íamos sempre à frente com os passaportes e falávamos diretamente com eles. E eles ficavam visivelmente incomodados. Claro. Sim, porque a mulher não tem importância nenhuma nesses países. Pá, mas digo-te, era ótimo para ir para a piscina, porque eu mal entrava na piscina de biquíni, toda a gente saía. Parecia tipo que eu tinha lepra, estás a perceber? Eu ia a nadar, eles saíam. Eu via tipo, olha, está ali aquele jacuzzi, queres ir para o jacuzzi? Ah, mas agora estão lá 3, espera lá que eles saem já. Eu ia para lá, começava-me a dirigir, com aqui o meu entitlement de mulher branca, e eles saíam logo, era tudo a sair. E eu, pronto, olha, agora o jacuzzi, tudo para nós. E houve uma situação em que nós fomos tomar um pequeno almoço e apareceram 2 raparigas de burkini, que é aquele fato de banho completo. Que foi proibido em 2016 em França. E elas foram tomar um pequeno almoço de burkini. Eu não fui tomar pequeno almoço de biquíni, fui tomar a vestida, não é? Com o biquíni por baixo. E quando nós estávamos na praia, eu até tenho uma fotografia, nós estávamos na praia e elas estavam mais longe e estavam a olhar para mim e a rir-se. Naquela, estou a olhar porca ali de... Notava-se, elas estavam no território delas, não é? Elas olhavam para mim como se... É a cultura delas. Eu é que estou mal, mas eu é que estava no... mal. Eu é que estava no coisel, mas ninguém me fez mal, ninguém me proibiu de estar em lado nenhum. Eu andava também eu também arranjei um lenço, porque tu sentes que és muito observada, tu acabas sempre também por arranjar só um lenço, nem que seja para tapar um bocado o cabelo, porque também sentes que os podes estar a incomodar, que também estás na terra deles, não é? Não. Pois, exato, de certa forma estás a incomodar, porque culturalmente não é bem aceito. Mas, e eu também não concordo muito com isso, diga-se também da verdade. Eu não sei se a ir para um país desses eu cedia. Se eu no meu país não uso lenço, não tapa a minha cabeça, eu não vou tapar a cabeça noutros. Mas o que é certo é que em Sevilha, há muitos anos, eu estava lá a passar férias e quis ir a uma catedral, que eu já não me recordo qual é que era, ou um jardim tinha uma igreja, qualquer coisa assim. Católica. Sim, católica. O que eu interiorizei foi o facto de eu estar de calções e t-shirt de valsas, porque Sevilha no verão faz muito calor, e eu quis entrar na igreja porque queria ver. A arte sacra é interessante e eu queria conhecer. E fui barrada à entrada, porque não podia entrar. Sim, eles têm logo lá avisos. Eles têm lá avisos que... Mas uma coisa é ter avisos e os avisos estão por todo lado, sim, é verdade. Mas uma coisa é ter os avisos e tu entras. Em Madrid isso também tinham avisos e eu sempre entrei da maneira como estava vestida. Ali eu fui mesmo barrada. Também já me aconteceu. Também já me aconteceu. Comigo e só não pode entrar porque não está vestida devidamente. E eu tive que vestir um casaco para conseguir entrar dentro da igreja. Mesmo que sejam 40 graus, tinhas de vestir qualquer coisa, assim. Por acaso lá dentro estava fresco, mas eu vinha da rua. Eu estava a fugir do calor, portanto eu queria estar na fresca dentro da igreja. Bem, mas tu aí estás a entrar num local de culto. O que agora aconteceu foi proibir na via pública, não é? Mas... Sim. Aquilo é na via pública ou é em locais especiais? Não, eu percebi que é na via pública. Pois tenho dúvidas, não é? Porque nós não temos na Constituição que temos de liberdade de religião, essa cena toda. Tenho essa ideia, sim. Portanto, mas também desde quando... Mas desde quando é que aqueles senhores respeitam leis? O que eu acho engraçado é que quando estava... Eles são um exemplo daquilo que não se deve fazer. Quando estavam partidos de esquerda no governo, eles a direita queixava-se muito que se aprovavam leis que não interessavam para nada, como por exemplo
que fosse ou o casamento homossexual que achavam que não fazia sentido, ou aprovar coisas que pudessem fazer parte de manobras, não é manobras, que fizessem parte de políticas de igualdade de género. Achavam sempre que era inútil, que nunca era preciso nada. Era preciso, de facto, aprovar uma lei para proibir mulheres muçulmanas de andarem de burca? Havia assim esse perigo? Ou agora estamos a aprovar coisas para distrair? É o quê? Eu acho que é o começo de muita coisa que vem por aí e vai tirar poder à mulher. Estão a começar por aí porque é uma minoria. Sim, é fácil, sim, isso é fácil. O que me choca é ser aprovado. Que eles tenham essa ideia, eu também tenho muitas ideias idiotas. Hoje são as burcas da religião Sim. islâmica. Amanhã poderá ser proibirem-me de andar de saia. Eu não sei, não é? Tendo em conta que temos um senhor chamado Passos Coelho a dizer que não, que há proibirem um de andar de atentado calças. É proibirem de andar de Não, calças. saia, quando eu digo saia, é saia curta, mostrar as minhas pernas. Ou este decote, por exemplo. Ninguém me diz que daqui a meia dúzia de meses, ou seja, sabe-se lá quanto tempo, começam a proibir decotes. É ridículo. Acho que é o começo do fim. Ainda não saiu nenhuma lei que proíba os homens de andarem a correr em tronco nu. Eu não percebo. Epá, por favor. Sim, Ou de trabalhar por em favor. tronco nu, que tu na tua área também deves encontrar bastantes, não é? Na tua área de trabalho. Apanha alguns, mas incomoda mais os gajos que vão correr. Nós não... Epá, sério. Epá, parem. Porquê que temos que levar com aquilo? Não, Não é? Eu sei. Vocês têm medo de quê? Que os mamilos comecem a sangrar? Metam umas fitas, quer lá saber? Eu não tenho de ver os vossos mamilos. Eu não tenho de vos ver a correr. Os Epá, no peitos outro dia peludos. Epá, sim, Não peludos. quero. No outro dia... E suados no outro- ainda por cima, que nós... mesmo que sejam todos culturais, não quero Não ver. quer saber, Não sim, quero, eu não pedi. tapem-se. Claro, Tapem-se. claro. Epá, nós Claro. no outro dia passámos por ok, o homem precisava de fazer exercício, ele de facto era bastante gordinho, o homem tinha um peito, ele quase que devia usar um sutiã de desporto, o homem ele ia sem coitado. t-shirt no meio de Mafra, A correr. no meio de Mafra, nós, Que imagem, pá, não, imagem dos infernos. olha lá, olha uma mulher a correr Claro. sem t-shirt, Não, é que sem dá-me nada. logo vontade de ir toda despida. Também fazer o mesmo. Para eles perceberem o Não ridículo dá jeito. que é. É Não dá, verdade. não, que dói. Não dá jeito porque Magoa incomoda imenso. uma coisa a cair para cada lado. Não dá, é verdade. É A horrível gravidade não correr ajuda. Sim. com peito. A partir de um determinado tamanho de peito é muito complicado de correr. Vocês não sabem, Mesmo. mas é Sim, verdade. sim. E vamos começar a fazer isso? Não vamos. Pois, Pá, um bocadinho de decência, não é? Tapem-se. claro. Ou É que se só para vamos por essa mostrar? ordem de ideia, pois é que se fosse para mostrar, nem é, porque ninguém pediu. Mas eu desde não quando pedi é que os aquilo. homens fazem coisas a pedido? Eles, eu acho que nunca nenhuma mulher pediu uma dick pic, não é? E eles mandam na mesma. É aquela Exato, mania é do... da exibição, não é? Olha para mim como eu sou incrível. Que Alguma não vez é. aqueles, Não é. aqueles homens que andam de gabardine todos nus a mostrar as pilas no meio da rua, também ninguém pediu. Não é? Olha que eu Alguma já vez levei alguém os prendeu? com vários desses. Não é nada agradável, acredita. E eu, ao longo da minha vida, levei Não, com eu alguns. também vi, também vi. E não é só cá. Eu lembro-me de estar com amigas minhas no outro país uma vez, foi que 2006, fomos a Berlim, várias pessoas da minha turma, fomos a Berlim, de repente eu vejo um gajo, estou assim com várias amigas e vejo tipo um gajo a olhar fixamente. E eu fico logo, pronto, vai haver. Vai merda. E elas de repente, aquele gajo está a olhar para nós e eu, não olhem. E elas o quê? Não olhem. Então o gajo estava já tipo, o gajo já estava a bater uma a olhar para nós. Ai, sério. Não. E depois aquela cena, o que é que eles querem ver? Eles querem nos ver chocadas com a cena? Será que eles têm prazer em ver-nos tipo, ai, correr? O que é que eles querem? Pois depende, eu acho que cada um tem o seu fetiche. Sim, alguns gostam Eles do querem choque, que... outros Estão à acham espera que vá lá uma mulher? Sim, Estão à espera que uma de pode nós ser. vá lá e diga, vá, mostra lá o que é que Pode tu ser, tens? O que é pode isto? ser. Pois não se compreende. Isso já é um distúrbio mental muito avançado. Mas ninguém proíbe isto, não é? Pois, com isso está tudo bem, não é? Com Estamos isso está fixe? tudo bem. É. Tocarem-nos sem ninguém pedir permissão.
Sim, sim, sim. A Cumprimentarem com 2 beijos sem terem sim. perguntado primeiro se eu me incomodo em estar a trocar fluidos ou a tocar na pele de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu sou muito japonesa nessas coisas. Incomoda-me imenso ter que estar a cumprimentar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, especialmente homem, com 2 beijos. Incomoda-me muito, mesmo. É das E coisas quando que mais vêm me com 2 incomoda. beijos e metem tipo a mão na cintura. A mão na Como cintura. se nos conhecessem de algum Sim, lado. sim, 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 sim. Que amabilidade que eu dispenso. Pá, a sério. Não essas coisas, nunca ninguém olha para isso. Não, não. Ou aqueles gajos que estão tipo no metro, ou estão ali tipo a mexer e a olhar Encostar-se. para as miúdas. E encostar-se. Se há coisa que eu não tenho saudades nenhumas é da hora de ponta no metro. A quantidade de vezes que eu fui assediada no metro, porque eu ia sempre de pé, ao pé da porta, a quantidade de vezes que eu senti pilas nas minhas costas e na minha barriga e em todo lado, e pilas erectas, não eram pilas moles. Ai, que horror! Epá, por isso é que eu dava tanta cotovelada. Por isso é que não quando tenho dava saudades Doc nenhumas de Martens, andar de metro, era para... não tenho. Zero, zero. Olha, era o saco, era as Doc Martens, era cotovelada, juro-te. Eu acho que houve uma altura em que eu acho que ia para os transportes públicos, tipo modo combate, naquela do... Pois, é isso. Tu é que vais, tu sais de casa, já vais em estás sempre a stress. ver. Só vais trabalhar e já vais em stress. E Yeah. depois querem-nos simpáticas no trabalho. Porra! Nós já passámos por 3 batalhas até chegar ali. Sim. Ai, aquele Não cheiro apetece. nauseabundo, pá, sério, zero saudades. Mas olha, nós tivemos aqui uma semana um bocado também atribulada, porque houve aqui um dia em que eu acordei com uma mensagem de amor no nosso Instagram. Sim, foi uma delícia, não foi? Queres partilhar então? Para quem não viu. Eu vou partilhar. Então, nós recebemos uma mensagem a dizer... já vamos depois explicar o contexto todo, mas recebemos uma mensagem, uma pessoa com a qual eu não tinha interagido, a dizer: então porque não respondes à minha... À 1h30 da manhã. Sim, à 1h30 da manhã. Eu estava a dormir a esta hora. Então porque não respondes à minha resposta? Logo aqui acho estranho, porque eu normalmente respondo a perguntas, não respondo a respostas. Não me consegues dar um exemplo? Típica esquerdalha burra. E eu li isto e digo: Então isto veio do quê? Isto veio daquela polémica que houve esta semana, porque um senhor chamado Gonçalo Sousa, que se auto-intitula por macho tóxico, estava apontado para ser contratado na RTP para um programa de comentário político. E houve muita gente que não gostou, porque este senhor... acho que já teve montes de contas no Twitter. Este senhor é um miúdo, eu acho que ele fazia 24 anos. E fazia fez parte do Chega, mas pronto, tudo bem, podia fazer parte do partido que ele quisesse. As pessoas cometem erros na vida, sim. É verdade, mas ele tinha imensos tweets de 2023, penso eu, com mensagens de ódio para mulheres, para imigrantes, para toda a gente, para ciganos, para toda a gente. Tudo o que encaixasse ali naquela bolinha dele, que é o ser um homem, que é ser o homem português e branco. Se é que lhe podemos chamar homem, não é? Toda a gente é para abater. Aquilo não é homem, ele é um miúdo. E ele ia ser contratado para um programa na RTP. Na RTP não, uma estação privada, é na RTP. E houve muitas pessoas que usaram a sua liberdade de expressão para exprimir à RTP como é que vocês estão a contratar uma pessoa que só destila ódio 24 horas por dia e vai passar a destilar ódio na RTP. E a RTP acabou depois por recuar. Ainda por cima. É horário nobre. Sim, e eu fiz um comentário do género... Depois de terem retirado a Raquel Varela. Esta semana tivemos o jackpot, não é? Foi retiraram ela para meter esta pessoa. E eu fiz um comentário numa publicação que dizia que há aqui muita gente que confunde liberdade de expressão com comentários de ódio, comentários xenófobos, comentários racistas, comentários machistas. Não é isto, não é liberdade de expressão. Quer dizer, ele pode dizer tudo o que ele quiser, mas eu também tenho o direito de me insurgir contra isso. Eu também tenho o direito de dizer, amigo, sim, estás a ofender pessoas. A liberdade de expressão é para os dois lados.
E tens direito a Mas defender-te, especialmente quando te sentes ofendida, não é? comentários de ódio podem ser criminalizados, não é? No Brasil não foi e nem sequer Não é um comentário de um comediante. foi um comediante, não é? Que foi julgado e foi condenado por comentar. E era uma piada, não é? Aquilo supostamente. E atenção que ele era... Sim, mas esse era um comediante. Isso não é uma pessoa que quer fazer comentário político na televisão pública. Isso era um comediante. Sim, aquilo era só para entreter. Portanto, aquilo nem sequer era para levar a sério. Era comédia, não é? Sim, Foi sim. aí que começou a guerra de onde é que começa e acaba o limite da comédia. Agora, um comentador político, não é? Que supostamente tem que ser uma pessoa séria e que saiba o que é que está a dizer e que está a representar o país, porque é na televisão pública, acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado com quem é que metem lá. Eu não estou a dizer que não tenha que haver, porque depois veio a polémica atrás disso, que estavam a cortar a liberdade de expressão dele. Que ele tinha Mas não direito a estão. expressar. Ninguém o está a aprender. Não, ele só não tem o direito de estar a influenciar pessoas para o ódio num canal público. Porque ele continua a ter o canal do YouTube dele. O canal do YouTube dele continua ativo. Tem os seus fãs ele lá. Ele tem pelo menos, ele também tem Instagram. Tu mal entras no Instagram dele, tu és logo presenteada com o código 10% da Prozis, não é? Portanto, é logo apresentado. Claro. E depois tu tens os vídeos dele, e os vídeos dele são todos naquele tom super revoltado, e ele apresenta uma data de números que sei lá, que nem fazem sentido. Aquilo é mesmo, ele é mesmo aquele tipo de pessoas que têm ele quer mesmo gerar ódio, e neste momento o ódio é aquilo que te dá mais publicidade. Este tipo de pessoas de facto têm muitos seguidores, porque as pessoas neste momento alimentam-se de ódio, alimentam-se de polémica, e há muita gente que de facto gosta de ouvir. Eu não percebo porquê, eu não tenho qualquer tipo de prazer de ouvir este tipo de comentários. Eu nunca o ouvi sequer, portanto aquela pessoa para mim era novidade. Se passasse certo, mesmo a quem comentador. era esta pessoa? O que é que este miúdo de 24 anos estava a ser pensado para ir fazer comentário político na RTP? Explica-me, quem era esta pessoa? Nem sei quem é que ele iria representar, é aquela faixa etária? Era por isso? Tu tinhas lá a Raquel Varela, que foi despedida. Raquel Varela, concordo ou não, mas tu queres comparar o currículo de um e do outro? Pois Queres comparar? Isso. Não é comparável. Queres comparar? Não é de todo. O conhecimento dela com o dele. Com a experiência. Ela não é professora universitária. Não é comparável, ponto. Ela não é professora universitária. É. Aquela mulher já escreveu livros. Há muitos anos já escreveu livros atrás de livros. Sim. Aquilo como é que tem tu vais tirar ela uma pode, pessoa... Ela pode não estar certa sempre, mas... Ninguém está, sim. Mas é ponderada e é educada e não insulta ninguém. Não insulta ninguém, por acaso. Mesmo quando fala do Chega, que vontade não lhe deve faltar. Eu vou ler aqui uns tweets do Gonçalo Sousa só para vocês se situarem. Rapaziada, temos de parar de mandar as feministas de volta para a cozinha. A maior parte dessas gajas nem para a cozinha serve. Uau. É importante que as minorias étnicas tenham orgulho na sua cor de pele. Apenas 15% da população mundial é branca. É preciso dar visibilidade à minoria caucasiana e respeitar o seu orgulho branco. Se és mulher e ainda acreditas que ganhas menos do que um homem só por causa do teu sexo, não és oprimida, és burra. Portanto, é isto. Era este tipo de discurso que nós agora íamos ter na RTP. Cada vez gosto mais desse Gonçalo. E assim, ele pode continuar a ter o seu discurso nas suas redes sociais, no YouTube, ele pode continuar, ninguém o está a proibir. Não estou a perceber essa queixa isto é um atentado à liberdade de expressão, não é? Só que há liberdade de expressão, não há liberdade de consequências. Mas a liberdade é exatamente isso. Se tu queres liberdade, tu tens que lidar com as consequências, porque a liberdade é escolher um ponto de vista, escolher um lado, escolher um modo de vida, e todas as nossas ações têm consequências. Portanto, eu acho incrível a arrogância dessas pessoas acharem que estão superiores às outras e que não têm direito a ter consequências como os outros têm. Porquê que o Estado Islâmico tem que ter consequências e eles não têm que ter consequências? Agora, acharem que estão corretos e que não vão ter, e que toda a gente tem que concordar com eles, é isso que me aborrece. Sim. É que toda a gente tem que concordar com eles. É a verdade absoluta.
E se tu não concordas, partem logo para o insulto. É o que acabou, não sabem a troca de ideias acabou. Sim, não sabem. Eu já fui altamente insultada no Twitter, no X, vá, logo a seguir às eleições. Eu tive uma noite super animada, não foi nestas autárquicas, nas anteriores. Eu tive a infeliz ideia de comentar sobre o Chega. Eu tive 2 dias a receber comentários de pessoas do Chega constantemente a insultarem-me. É que nem sequer, os argumentos deles nem sequer eram válidos. Eles só queriam insultar. Só queriam rebaixar, porque sabiam que eu era mulher e supostamente sabiam que eu era de esquerda. Assumiram eles, que eu nunca disse que era de esquerda. Eu nunca assumi que sou de esquerda e que sou comunista. Mas eles induziram que sim, que sou. Assumem, sim, é logo, sim. Só porque eu já nem me recordo qual foi... Provavelmente fiz um comentário qualquer sobre os ideais do Chega. Tenho direito à minha opinião. Estamos no X, não é? O X é tipo o planeta das opiniões. Toda a gente opina ali. E do ódio também. Naquela noite eu percebi que era do ódio mesmo. E eu tive que ser a educada do clã. Porque eu estava a tentar discutir ideias, estava a tentar perceber onde é que eles queriam chegar com aquilo tudo, e eles estavam constantemente a insultar-me. Eles não querem chegar a lado nenhum, são pessoas que não querem discutir não contigo, pensam, elas só te querem insultar, não têm qualquer vontade de ter um debate de ideias contigo. Eu conheço e sou amiga de pessoas de toda a esfera política, e acho que conseguimos todos ser educados uns com os outros e discutir os nossos pontos de vista, porque todos nós temos experiências de vida diferentes. E isto é possível. Existem pessoas educadas. Este rapaz que eles lá queriam meter, de facto, não representava esta discussão de ideias, e ninguém o proíbe de fazer isto noutros locais. Mas nós, hoje em dia, é o que tu dizes, e eu agora vou buscar outra pessoa. E nós depois, se calhar, desta conversa, vamos ser proibidas de entrar nos Estados Unidos, porque agora qualquer pessoa que fale mal do Charlie... Sim, qualquer pessoa que fale mal do Charlie Kirk agora vai ser proibida de entrar nos Estados Unidos. Portanto, olha, eu já estou na lista negra deles, de certeza. O Charlie Kirk também foi uma pessoa que fez uma carreira também com muitos discursos de ódio. Ele acredita que a verdade dele é a verdade suprema. Que aquela ideologia que ele tem, que a religião que ele segue era a religião suprema. Curiosamente foi morto por uma pessoa que tem a mesma ideologia que ele e que achou que ele não era o suficiente, estás a perceber? Ele não foi morto por uma pessoa de esquerda. Não é incrível? A ironia do destino. Quem diria? Uma pessoa que passa o tempo todo a espalhar ódio e a espalhar desavenças entre as pessoas, iria ter um destino deste género, não é? Mas isso deveria fazê-los pensar e perceberem que não é o caminho, não é? Pois, mas isto levou-os a ódio só gera ódio, claramente. Pois, mas eles tornaram-no num símbolo. Eles quiseram agora torná-lo. Eu achei que ao final de 4 dias, com tanta coisa que fizeram... Sim, vi. Infelizmente vi. No Twitter, no X, não continuo a chamar-lhe Twitter. Não se falava de outra coisa e eram imagens e vídeos por todo lado. Eu quase que ia jurar que ao final de 4 dias o homem ia ressuscitar, porque com tanto... Havia pessoas que diziam que sim, havia pessoal americano a dizer que o gajo iria... que pena, não voltou. Voltado. Não, surreal. Aí continua, a viúva dele está em força e está em destaque à conta da morte dele. É uma best friend do Trump e ele continua a dar-lhe palco. Está a ver se ainda pica qualquer coisa o Trump, mas é... Ou ela. Eu não sei qual dos dois é que é picar, na verdade. Que horror, que nojo. Opa, e assim, as pessoas de facto podem... A liberdade de expressão para estes extremistas, porque eu acho que estas pessoas são de facto extremistas, seja de que lado forem, a liberdade de expressão para eles só funciona para um lado. E eles lidam muito mal com a crítica, não têm capacidade de lidar com a crítica. E acabam por cometer os erros que dizem que o outro é que faz. Eles dizem que a esquerda é que vai querer proibir de falar. Não, é o que eles estão a fazer agora. Eles eram os maiores defensores da liberdade de expressão. São muito sensíveis ao mínimo comentário.
não são capazes de encaixar nada, não são capazes de respeitar o tempo. Não. Tipo, ver o Parlamento hoje em dia é a maior das paródias. Eu tenho vergonha. Bem, tu esta Daquilo que se semana passa tiveste lá. outro Gonçalo, do PSD, Gonçalo Capitão, se não me engano, que fez aquele beat de quase de stand-up contra o Chega. Teve muito bem, diga-se também da verdade. Eu nem Apesar de conhecia, eu não conhecia Nossa. aquele senhor de lado nenhum, Eu mas também não não, mas diria que até ele tinha fiquei mais jeito ou para a menos. comédia. Até fiquei fã. Ele teve Também eu. coragem. E estás a ver, não é de esquerda. É engraçado, não é? Como as coisas estão a ficar. Pá, é que eu não compreendo como é que as pessoas não veem estas coisas. Não têm televisão em casa. E eu nem vejo muita televisão, eu só vejo nas redes sociais. Mas o que me chega é suficiente para eu perceber que aquelas pessoas não nos levam a caminhos bons. De entendimento e de igualdade e de respeito pelo próximo. Eles não fazem ideia o que é que significa empatia. Alguém lhes devia dar um dicionário com a palavra sublinhada. Mas depois o engraçado é que às vezes estas pessoas até estão aliadas à religião, não é? E à religião católica que defende tanto ironia, o não amor é? pelo próximo, não é? E logo a católica. Que Que é uma supostamente, coisa sim, que supostamente é uma coisa que tu não vês, ama o teu não vês próximo. acontecer. Daquilo que eu me recordo do tempo em que eu tinha catequese e ia à missa todos os sábados à noite e enfim. Aquilo que eu me recordo era que éramos todos irmãos. Até havia aquela parte da missa que eu odiava, que era termos de dar beijinhos uns aos outros e depois Por acaso, quedava na sempre com minha- uma velha por acaso, desdentada na minha- atrás de mim, cheia de pelos na cara, assim. Por acaso na minha missa não tinham esse hábito, não. Às vezes acontece. Ao domingo em Moquefores, quando eu ia com a minha avó, isso acontecia, sim, na Basílica. Mas ao sábado, lá na minha terra, não tinham esse hábito. Era uma missa mais resumida. Mas eu tinha aula, eu tinha catequese com o padre de lá da aldeia e tudo aquilo, e supostamente o amor ao próximo era uma lei capital. Certo, Portanto, era. como é que eles se podem afirmar como católicos do melhor que há, a nata da nata da religião católica, e depois têm estas atitudes que ou estás contra mim ou estás a meu favor. É aquela coisa, tu parece que também parece que as pessoas também hoje em dia estão a perder muito uma certa capacidade crítica, não é? Nós parece que queremos todos fazer parte de uma claque ou de algum gangue, nós temos de fazer parte de um grupo e temos de estar sempre em combate uns com os outros, e as redes sociais amplificam isto largamente, portanto, de facto, quanto mais nós largarmos as redes sociais, melhor. O algoritmo está treinado para isso, não é? Quanto mais tu vês, mais te dá. Só isso já é mau. Portanto, se tu já estás habituado a levar com discursos de ódio, tu só vais ver mais discursos de ódio. Sim. E vai intensificar a tua sede de vingança e a tua sede de injustiça e a tua sede... E tem de ser tudo dramático. Tu não reparaste já que hoje em dia, mesmo nas notícias, tem de ser tudo dramático, senão ninguém carrega. Nós, por exemplo, há uma coisa que nós as duas costumamos falar muito em off, que há um podcast que tu gostas que é o Diary of the CEO. The CEO, e eu sim. não consigo suportar aquele podcast, primeiro pela forma de como eles fazem a publicidade. Sim, Porque a forma é tudo... como eles vão buscar as manchetes, não é? Mas é como as coisas funcionam hoje em dia. As coisas que são mais vistas hoje em dia têm de ser absolutamente dramáticas, têm de ser sempre a cena do aquilo que eles não querem que tu saibas, a verdade absoluta, isto vai mudar a tua vida. E tu depois começas a ver um guardado. Epá, é isso. Eu mal vejo estas coisas, o meu cérebro começa a entrar em curto-circuito. E não é só com esse podcast, é com tudo hoje em dia. Tu abres as redes sociais e é tudo assim. É uma canseira. Tu hoje em dia, não existe a capacidade de parar para pensar. De veres uma notícia, de parares, ires a pensar nela, falares com alguém civilizadamente. Isso não existe hoje em dia. Tu tens de reagir imediatamente ao que tu estás a ver. Sim. O que é perigoso, porque hoje em dia... hoje dei por mim a ver Reels, que já nem me lembro se era no X, se era no Instagram, que era uma inteligência artificial. E eu nem dei conta.
E eram daqueles reels inocentes, com gatos ou com animais, já nem me recordo. Certo. Sei que depois percebi que aquilo não era real. Eu acho que foi o Grok, do X, que veio avisar que aquilo era feito com a inteligência artificial. E eu tive que ir rever o que já tinha visto e perceber que realmente isto tem aqui, realmente isto não é real. Não, esquece, está cada vez mais difícil. Era uma cena Daqui a uns meses vai ser impossível tu conseguires distinguir a olho nu que uma coisa é feita com inteligência artificial. Tu não vais conseguir. E existe uma teoria que diz que isto da inteligência artificial vai acabar com as redes sociais e vai acabar com a internet tal como a conhecemos. Tal como a conhecemos. Já está, eu acho que já está a modificar. Já está. Não, acabar ainda não, porque as pessoas ainda não tomaram consciência. Só vai acabar quando as pessoas tomarem consciência e desistirem. Não, vai acabar da forma como tu a conheces. Internet. A internet e as redes sociais já não existem para nos unir. Existem para nos dividir. Para separar ou para comprar qualquer coisa. Porque sim. Real sim, real não é um anúncio. É um anúncio. Disfarçadíssimo. Sim, é um anúncio. Disfarçadíssimo, e muitos deles é inteligência artificial. Ou então tens influencers. Eu sigo uma atriz brasileira que enfim, é mais comediante do que atriz, que já se vendeu. Ela, dia sim, dia não, está a fazer um anúncio. É uma montra. Disfarçado, sim. Ela continua a fazer a cena dela, que a cena dela era fazer stories a preparar o pequeno almoço dela, e depois o reel que ela faz a seguir é a falar sobre temas enquanto está a tomar o pequeno almoço. Mas já sei, sim. Nas últimas 2 semanas ela aparece a fazer publicidade a marcas. A marca de comida, a marca de um sumo, a marca de um... Este fim de semana foi para uma casa ao pé da praia, não sei aonde, que eu não conheço muito bem o Brasil, mas foi para uma cena tipo paradisíaca e alguém lhe pagou para ela ir passar lá o fim de semana para ela depois no final do fim de semana fazer publicidade. Porque lá ainda o inverno está a acabar. Que as pessoas queiram ter um retorno. Eu percebo que elas queiram ter o retorno. Claro, mas ela vive daquilo. Mas é verdade. Só que depois, isto tem aqui 2 coisas. Eles, de facto, nós perdemos aqui tempo a fazer isto e não temos retorno. Claro que tu receberes algum dinheiro por alguma publicidade que faças deve ser muito mais gratificante, já que não recebes de outra maneira. Só que depois eles caem nesse erro, e muita gente cai nesse erro, que depois, em vez de estarem a fazer aquele conteúdo que as pessoas gostavam e pelas quais os seguem, a única coisa que fazem são esses anúncios, não é? Estão a vender coisas. Acabam por perder a sua identidade. E há outra coisa, existem agências de marketing. As agências de marketing é que faziam as publicidades, não é? Sim, eu por acaso gostava de perguntar a pessoal que trabalhasse em publicidade e que tivesse agências, notaram alguma quebra? Se notam esta quebra? De certeza que notam. É até com a inteligência artificial. Aliás... Sério, sim. Eu vi uma entrevista qualquer, um documentário qualquer que falou exatamente sobre isso. Que de repente um agente, um diretor de marketing tinha a sua empresa, de repente não tinha trabalhos, não tinha anúncios para fazer porque já estavam a ser todos feitos com inteligência artificial. E portanto só precisavam de um supervisor. Sim. Só precisavam de um supervisor para coordenar aquilo, o anúncio, e para aperfeiçoar e tal. Já não precisavam de equipas inteiras que iam filmar e que arranjavam pessoas e que arranjavam um sítio e que trabalhavam a ideia. Não, aquilo era tudo feito num computadorzinho com inteligência artificial. Eles punham lá os campos todos, o objetivo, o que é que a marca queria, e aquilo era tudo... Gerava tudo no computador. Sim. E portanto, de repente 20 pessoas ficam sem trabalho. E isso acontece com branding, mudar o branding, por exemplo, de um restaurante ou de uma empresa ou de uma... É super fácil. Os nossos posts que eu tenho feito, os templates que nós fazemos, aquilo parece uma alta produção. Eu não tenho assim tanto trabalho quanto isso no Canva. Porque aquilo tem tanto material já pré-feito que se tu fores criativo o suficiente, tu facilmente chegas a um resultado satisfatório. Sim, mas nós também não tínhamos fundos para contratar ninguém. Certo, mas da mesma forma que nós estamos a fazer isto, eu sei que há muitas empresas e muitos influencers e muitas marcas a fazerem aquilo. Porque eu reconheço alguns templates. É que ainda por cima eles são tão burros que nem sequer modificam o template o suficiente para eu os reconhecer. Pois, para perceber que é outra coisa. Eles estão a fazer praticamente chapa 5.
Eu não, eu estou a pegar no template e depois adapto à nossa realidade. E modifico as cores, modifico o formato, propriamente dito. Ou seja, eu só estou a ir buscar a ideia e depois adapto à nossa realidade. Eu já vi marcas que aquilo é a chapa 5 do template que já lá está no Canva. Só aplicaram a marca, praticamente. Zero criatividade. Pois lá está. Portanto, Mas o há problema pessoas a aqui trabalhar são para as o Canva, burcas, não é? A burca aqui é que está a dar cabo do emprego das pessoas. Exato, exato. A burca é que importa ser proibida, porque nunca se sabe quem é que está por baixo da burca. Pá, e os crimes de colarinho branco? Também ninguém desconfia das pessoas de gravata, fato e gravata. E muitos crimes são cometidos por esse tipo de pessoas. Porquê que não vão atrás dos imigrantes que levam o preço das casas? É que não são os indianos e os paquistaneses que levam o preço das casas. Não são aqueles americanos e aquele pessoal do norte da Europa que tem grandes ordenados e que vem para cá e compra casas de milhões? Então, esse aí já não faz mal? Eles convidam. Sabes que já deram o visto à... Ai, caralho, agora esqueci o nome dela. Quem? Mónica Bellucci. Essa já estava cá há Nicole muito tempo. Kidman. Não, a Nicole Kidman já tem o visto, já está a morar em Já Melides. está. Ela não teve de passar a noite ao relento à frente da AIMA. Ela Que só está em engraçado. Melides a viver há uns meses. Pois. A viver, ok? Não é a casa de férias dela. Ela mudou-se literalmente para Melides. Pois, e o problema, isso não é um problema, não é um problema o preço das casas estar a valores absolutamente astronómicos e os nossos ordenados naturalmente não conseguirem acompanhar. O problema sim. não está nós estarmos constantemente à procura de mão de obra e ninguém aparecer. Eu contei-te ainda esta semana um caso Eu trabalho numa pequena empresa que, necessita muitas vezes de mão de obra. E depois as pessoas começam logo a dizer: mas vocês se calhar nem pagam o suficiente. Eu nem chego à fase de dizer quanto é que é preciso pagar, porque eu recebi um mail do rapaz que mandou o currículo dele e queria marcar uma entrevista. Eu disse: senhor, olha, pode vir cá no dia tal, estamos à sua espera. Sabe onde é que nós estamos? Sei, então pronto. Chegou o dia tal, ele não apareceu e ele não disse nada. Passados uns dias, eu recebi um mail dele a perguntar: é que eu estou mesmo a precisar de emprego, queria saber se vocês já têm alguma resposta para mim por causa da entrevista que eu fui aí fazer. Eu li aquilo e pensei: oi? E respondi-lhe: olha, desculpe lá, mas é que você não apareceu à entrevista, não tem resposta nenhuma para si, mas se você quiser, pode na mesma vir à entrevista e nós falamos. Zero. Não me respondeu mais. E nós depois fui lá ver no CV dele, ele tinha lá o número de telefone. Nós tentámos ligar e ele não atendeu. E era o gajo que estava à rasca para trabalhar. E que no mail dizia que era uma pessoa assídua. Era português. Mas era português? Era português. Engraçado. É engraçado, não é? E depois, afinal, o mal são os imigrantes que vêm para cá trabalhar. Eu não compreendo. Eu acho que os valores estão um bocadinho trocados e eu não sei até que ponto isto não será uma manobra de distração para outra coisa maior que ainda está para chegar. Não sei, não, isto aqui acho que tu tens agora aqui uma geração que quer trabalhar o mínimo possível pelo máximo retorno. Isso é o desejo de toda a gente, isso é o desejo de toda a gente, mas tu tens... já te enviei reels de miúdas de 20, 25 anos, talvez, não sei que idade é que elas estão. É um insulto elas estarem a trabalhar. É que tu tens, e tu notas... Miúdas a dizerem, como é que vocês aguentam trabalhar 8 horas num escritório? Como é que aguentas trabalhar 8 horas no escritório? Tenho contas para pagar. Por isso é que eu aguento, além de que eu fui... Nós fomos educadas também por uma geração que também prezava, sei lá, o trabalho, o ser uma pessoa que respeitasse o valor do trabalho, não é? E que tens de fazer a tua vida, que tens de ser independente. Ninguém gosta de trabalhar, a mim também me custa ter de trabalhar todos os dias, há dias que não me apetece, mas eu tenho uma responsabilidade, tenho uma família, queremos ter uma casa, queremos ter as nossas coisas e eu tenho que trabalhar para isso. Só que há muitas... Isto é uma geração que depois, quando trabalham contigo, eles falam como se eles estão-te a fazer o favor, o ir trabalhar. Nós estamos-lhes a pagar. Eles estão a ser pagos pelo trabalho, mas só a presença deles já é um favor. Sim, é engraçado como o ego deles é completamente oposto ao nosso naquela época e naquela idade. Eu, quando acabei o curso,
eu cheguei a ir uma vez, cheguei a ir a uma entrevista no Rossio, a uma arquiteta paisagista, que exigia que eu tivesse determinada nota a projeto. Eu menti, porque eu não tinha aquelas notas a projeto. E depois, quando chegou à altura, então, como é que é? E ela disse-me assim, olha, então é assim, ela ainda ia pensar, mas o horário era das 2 da tarde até à hora que desse, e ela ia-me pagar zero, porque ela não tinha dinheiro para me pagar. E ela ainda ia pensar. Portanto, eu tive entrevistas assim. Eu tive outra entrevista num gabinete, isto foi 2008. Tive outra entrevista num gabinete em que me iam pagar 300 euros ao mês. Meu Deus. E quando eu lhes perguntei, então, mas isso aí tem tipo transportes públicos ao pé? Nunca mais me responderam. Iam-me pagar 300 paus. Eu, no meu primeiro emprego, cheguei a estar a 1 a 2 meses sem receber, porque não havia dinheiro. Pá. E Sim. continuei e Os miúdos fiz. hoje em dia os miúdos já não estão para isso. Eu, com a idade daquele miúdo, Gonçalo Souza, já estava a começar a trabalhar, mas tinha também, obviamente, apoio dos meus pais e na altura namorava já com o Sérgio. Aquilo que eu queria era, tipo, ter dinheiro para ir namorar, para poder viajar, era o que eu queria. Sim. E para fazer a É o minha que eles vida, querem, é o que eles querem também, mas sem ter que trabalhar. mas sem ter que trabalhar. Ou Yeah. então ir para a televisão lançar comentários de ódio. Epá, vai namorar, meu. Eu quando vi aquela cena Yeah. daquele Gonçalo Sousa, vi aqueles tweets, eu só pensei, este rapaz nunca foi abraçado em criança. Não, Não mas é pode. isso. É isso, é isso. Como é que uma pessoa tão jovem tem tanto ódio dentro dela, não é? Tanta Oh, revolta. mas vai namorar, vai conhecer Aquilo é falta de miúdas, amor. vai... É falta Falta de amor. muito amor. É, só Estás a pode. ver aquilo que dizem às mulheres quando elas estão mal expostas do isso é falta de peso. Este rapaz também é falta de peso. Sim, Não sim, achas? sim, sim, sim. É provável. É muito provável. É muito provável. E faz algum sentido. Agora pensando bem. É um incel em desenvolvimento. Pois. Olha, é isto que temos hoje. Estamos aqui a Pois, cascar. hoje viemos cortar na casaca. Cascar no homem branco, cascar no patriarcado e Sim, sim, no. sim. Como é que é? Já que cascam em nós também, porque é que não havemos fazer o mesmo, não é? Cascar no Não, o nosso... capitalismo galopante. Tudo abaixo. Sim. Pá, sério. Sim, porque isso só nos está a destruir, a verdade é essa. Estamos a perder a noção dos valores que importam enquanto Sim. seres humanos. São humanos a deixarem de ser humanos, é isso que me angustia. É a palavra certa, é uma angústia que eu fico. Nós ainda não falámos aqui do nosso drinking game que nós lançámos há uns dias. E eu acho que nós neste episódio, vocês podem ver no nosso Instagram, está lá, podem fazer download se não conseguirem peça, nos mandem-nos mail para o Uma mensagem interbatonspodcast@gmail.com. direta pelo Instagram. Sim, nós mandamos. Enviamos o Para enquanto PNG. vocês estão a ouvir o nosso episódio ou a ver no YouTube, vocês possam ir marcando ou bebem um shot de água ou de outra coisa que vocês quiserem. Se for de água, ficam hidratados, se for de outra coisa, entram em coma alcoólico. Com coisas que nós vamos aqui dizendo, e acho que neste episódio acho que conseguimos cobrir bastantes pontos. Algumas, sim, sim. Hoje, neste episódio estamos a postar bem. Estamos a fugir um bocadinho ao padrão. Não falámos de astrologia. Pois não, mas ainda vamos a tempo. Não, já não vamos nada. Não, vamos deixar os astros em paz, porque coitados os astros não têm... Se houvesse alguma influência dos astros, olha, se fosse... fossem os problemas do mundo, a astrologia... Não é? Era tudo mais simples. Ou se eles se deixassem influenciar pelos astros. Porque a astrologia está sempre a ir buscar o lado positivo das coisas. Se calhar se eles tomassem atenção aos astros, se calhar eram melhores pessoas. Yeah. Eu não tenho recomendação nenhuma para este. Opa, a minha recomendação é... Vivam mais a vida, larguem as redes sociais, namorem. Sejam humanos. Vão passear. Sejam humanos. Sim, sim, sim. Vão passear no bom sentido. Mas sejam humanos, acima de tudo. Recuperem o amor próprio e o amor pelo próximo, porque isso está-se a perder assim em largos barcos, muito rapidamente. E isso é que nos leva à destruição.
Nós somos todos da mesma matéria. Somos todos pó de estrela, somos todos amor. Somos todos amor. Isso era o que o Carl Sagan dizia. We're all Stardust, sim. Eu acho que somos mesmo. E somos, é verdade. Então, olha, vocês sabem, podem nos seguir no Instagram, podem ver-nos no YouTube, podem ouvir-nos Spotify. também na Rádio Gita, no podcast, no Spotify, no Apple Podcasts e nessa coisa toda. Estamos em todo o lado. E digam-nos também o que é que vocês acham. Acham que a liberdade de expressão está a ser ameaçada? Vocês gostam de comentários de ódio? O que é que vocês gostam? Sentem-se seguras na rua? As burcas incomodam-vos no dia a dia? Já usaram uma? Fica a questão no ar. Então vá, olha, até para a semana. Até para a semana.